De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que as provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo a banda louvando ao Senhor, que é a Levita da Noite. Mas nós vamos ver uma apresentação, um slide feito pelas crianças, para os pais de cada um, né? As crianças que estão aqui, o nome do Senhor Jesus Cristo.
Obrigado, meu Pai, por tudo que você já me deu. Eu agradeço por todo dia você estar trabalhando duro para nos levar o alimento de cada dia. E nessa data eu venho te comemorar o Feliz Dia dos Pais. Pai, eu te amo. Muito obrigado por estar trabalhando para entregar o pão de cada dia. Te amo, pai. Pai, você é um ótimo pai para mim. Você sempre me cuida. Você é um ótimo pai. E feliz Dia dos Pais pro meu vô Raimundinho, que é tipo meu segundo pai. Feliz Dia dos Pais. Eu amo, papai. Solta um beijo pra ele. Pai, feliz Dia dos Pais. Obrigado por tudo que fez por mim e continua fazendo. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Papai, te amo. Pai, estou aqui passando para dizer que você tem um ótimo feliz Dia dos Pais, que você é o melhor pai do mundo e sempre está em qualquer situação para me apoiar. Então eu quero que você tenha um feliz dos pais bem ótimo para você. Te amo. Pai, feliz Dia dos Pais. Te amo. Pai, feliz Dia dos Pais. Te amo, meu coração. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Nath, eu te considero muito como meu pai. Você é muito especial para mim. Eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Pai, te amo. Feliz Dia dos Pais. Oi, papai. Muito obrigada por ter me ensinado as coisas que eu não sabia. Beijos. Você é o melhor pai do mundo. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Tchau. Obrigada, papai. Te amo. Obrigada por que você não fez por mim. Feliz Dia dos Pais. Papai, muito obrigada que você me deu. Feliz Dia dos Pais. Papai, feliz Dia dos Pais, te amo. Eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Pai, você é o melhor pai do mundo. Hoje eu vim aqui te dizer que você é um pai guerreiro e forte. Feliz Dia dos Pais, eu te amo muito. Pai, obrigado por tudo. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Olá, pai. Pai, eu agradeço por o que você fez por mim, pai. Você é o meu amor, pai. Eu lhe amo tanto, pai. Você é a minha paixão. Eu lhe amo. E eu sei que você me ama também. Você é o melhor pai que alguém poderia ter nesse mundo. Você é um pai excelente. Você é muito bom. Pai, eu tenho uma coisa para te dizer. Que Deus abençoe a vida de você. Que Deus abençoe seus passos. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Por favor, pai. Por favor. Eu tenho esse presente aqui. Eu dei esse presente aqui para você. Gravar um vídeo aqui pra você. Esse é o presente que eu tô te dando. Eu te dei a cartinha e agora tô te dando um presente. Que é eu gravando aqui. Tchau, pai. Contadas pra eu dormir. Ai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Amada igreja, mais uma noite na presença do Senhor. Numa noite de domingo, o dia que a igreja primitiva, ela intitulou como o Dia do Senhor. E a igreja, em seu início, ela usava esse dia que depois, com o passar do tempo, ele ganhou o nome de domingo. E esse dia era o que a igreja primitiva usava para realizar as reuniões, os ensinos, os cultos de ceia, ministrava os cultos da comunhão, ministrava cultos de ensinamento. Não que a igreja tivesse ficado presa a um único dia para se reunir. A igreja,
diariamente ela estava em atividade. Mas esse dia se tornou um dia bem especial para o cristianismo, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, foi o dia em que a morte foi derrotada, foi o dia em que Jesus voltou à vida e através desse ato, Jesus estava abrindo os céus para os seres humanos. Jesus estava devolvendo aos seres humanos o acesso ao Pai, porque sua morte, ela pagou o preço e a sua ressurreição nos dá a vida. E a igreja, ela usava o dia do domingo, e que até então era chamado o primeiro dia da semana. Era a igreja e a história da humanidade registrava apenas como a ordem numérica, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, assim como na criação era denominado do primeiro dia ao sétimo dia. Porém, a igreja, ela usava o primeiro dia da semana, que depois ganhou o nome de domingo, para a glorificação ao Senhor e a gratidão ao Senhor. E nós estamos aqui num dia de domingo, que na nossa cultura nós temos uma mania de dizer que é o fim de semana, né? Para nós aqui, domingo, irmão Beni, eu não sei como que vocês lá consideram na África, mas aqui no Brasil e no continente sul-americano, quase todo mundo considera o primeiro da semana como fim de semana. E não é o fim de semana, é o começo de semana. É o começo de semana. Porque o sétimo dia foi justamente o dia em que Jesus, né, ainda estando sepultado, ele, passado as 6 horas da tarde do sétimo dia, que era conhecido como sábado, Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, e começando a semana, isso representava um novo tempo, um novo começo, que Jesus garantia através da sua ressurreição. Glória a Deus. Igreja, nós vamos ler aqui um versículo ou 2 versículos que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 50, e do versículo 50 ao versículo 52. Glória a Deus. Nós precisamos voltar, igreja, a meditar mais, a refletir mais no arrebatamento, a volta de Jesus. Nós precisamos amar mais essa doutrina da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja, porque se nós não nos apegarmos a isso, nós vamos ficar indiferentes a essa doutrina e de repente podemos ser surpreendidos no dia do arrebatamento. Surpreendido em não ir no arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E uma das coisas que lá em Apocalipse a igreja do Senhor diz: ora vem Senhor Jesus. E a igreja diz: ora vem Senhor Jesus. Esta é a maior expectativa da igreja, irmãos. É o arrebatamento. A maior expectativa da igreja não é ela ser uma igreja grande, não é ela ser uma igreja gloriosa, não é ela ser uma igreja poderosa, não é ser uma igreja influenciadora. Não, a maior expectativa de nós crentes como igreja é o arrebatamento. É a nossa retirada dessa terra para adentrar na mansão celeste ou nos céus. Amém, igreja? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 40 versículo 50 ao 52, que diz assim:
E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Podeis sentar em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje, igreja, amada igreja, hoje nós já temos todas as doutrinas necessárias, todo o ensino completo. Não há mais nada a acrescentar. Está completo, está tudo já completo de ensino, de revelação, de ministração, para que nós possamos conhecer todo o plano de Deus para as nossas vidas, toda a obra de Jesus realizada ao nosso favor, e tudo aquilo que nós temos de promessa como herança, e de como isso haverá de acontecer. Então, não tem necessidade de mais nenhuma mensagem nova. Porém, esse texto, nesse tempo em que Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele estava trazendo uma mensagem nova. Mas Paulo era um apóstolo. E os apóstolos, eles foram usados por Deus para concluir toda a mensagem que faltava. Jesus, ele começa uma nova aliança, um novo tempo, e essa nova aliança, ela se fecha com todo o conteúdo do Novo Testamento. E Paulo, ele está aqui dizendo para a igreja de Corintos, ele está dizendo para aquela igreja: olha, eu vou contar para vocês um mistério. Se era mistério, ninguém sabia. Mistério era uma informação, uma mensagem que ninguém tinha conhecimento. Até então, igreja, aquele povo, tanto judeus como os não judeus, quem se convertia ou mesmo quem continuava judeu dentro do judaísmo, não tinha o conhecimento de como seria o futuro, de como seria o corpo do futuro e aonde seria o futuro com clareza. Por isso que havia a dúvida entre o próprio povo judeu. Muitos judeus, eles não acreditavam em ressurreição. Outros acreditavam em ressurreição, mas naquela ressurreição que voltava o corpo, aquele corpo natural, e queria viver no corpo natural. Porque as ressurreições que eles viam, os que acreditavam, viam que várias pessoas ressuscitavam. E não só no período de Cristo, antes de Cristo, ainda no Velho Testamento, tinha seres humanos que ressuscitavam. Não por si só, pela ação divina, pelo uso de um instrumento para trazer à vida de volta quem tinha morrido. Mas as pessoas voltavam ao seu corpo natural e permanecia na condição natural e posteriormente morria de novo. O próprio Senhor Jesus ressuscitou enquanto estava em forma humana aqui na terra, no seu ministério. Jesus ressuscitou várias pessoas e todas elas voltaram a morrer de novo. Jesus ressuscitou Lázaro
tirou ele do túmulo, mas aquele Lázaro morreu de novo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas ele morreu de novo. Pedro foi usado pelo poder de Cristo para ressuscitar Dorcas, mas ela morreu de novo. Então os judeus conheciam esse tipo de ressurreição, aquela ressurreição do corpo, e que esse corpo continuava natural e mortal. Não conheciam outro tipo de ressurreição, eles não tinham noção do outro tipo de ressurreição. E Paulo agora, pela inspiração do Espírito, Paulo está trazendo essa doutrina nova. Porque de nada, irmãos, adiantaria nós termos somente a ressurreição do corpo natural para permanecer natural de novo e morrer, ou até voltar ao pecado. Agora Paulo, ele diz: eu vou contar para vocês um mistério. Aí ele vai desenrolar esse mistério. Paulo, ele vai falar de uma outra ressurreição, a ressurreição da vida eterna, a ressurreição para a vida eterna. É o corpo que foi sepultado que vai ressuscitar, continua o processo sendo o mesmo. Vai ressuscitar o corpo que morreu, como era a ressurreição anterior. A questão é que essa outra ressurreição, ela é para que se viva eternamente. Porém, apesar de o corpo que vai ressuscitar é o que morreu, é o que era de carne e osso, era o que tinha sangue, porém, haverá um processo que não havia até então, a transformação da natureza do corpo. E ele começa tratando deste assunto inédito ou novo, mas que já existia, mas estava em segredo, estava apenas no coração de Deus, e agora é revelado aos homens por meio do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo para aquela igreja, uma igreja vaidosa até, porque era uma igreja que estava localizada em uma região rica, onde o povo era sofisticado, onde o povo era intelectual, era a sociedade intelectual de Corinto, uma sociedade de todas as sociedades da época, de todas as cidades da época. Corinto era uma cidade muito evoluída para a sua época, era uma cidade onde as mulheres tinham muita liberdade, onde as mulheres elas tinham mais liberdade que qualquer outra cidade da época. As mulheres elas eram empreendedoras, as mulheres elas tinham iniciativa, as mulheres elas tomavam decisões, chegava a ponto até de cometerem pecado, chegava até a ponto de querer tomar o lugar do homem, do marido. Isso estava dentro da cultura. E à medida que esse povo ia se convertendo, e essas mulheres iam se convertendo, elas traziam tudo aquilo, daquela bagagem da cultura, consigo para dentro da igreja. Houve até necessidade de Paulo chamar a atenção, repreender e proibir alguma coisa. Por quê? Porque essa liberdade ela estava tão cheia de excessos que ela confrontava os limites daquilo que Deus impôs para uma vida matrimonial, para uma vida conjugal, para uma vida administrativa. Deus colocou o homem como cabeça em todas as esferas do governo. E lá em Corinto, as mulheres elas estavam tomando esses lugares. Igreja, se na época tivesse essa ideologia
que se espalha hoje, nós podemos afirmar que as mulheres de Corinto, elas foram empoderadas. Hoje o que se fala é o empoderamento da mulher. E quando se fala disso é dar à mulher tanto direito, tanto poder, que ela pode decidir assumir o controle da casa, assumir o controle da chefia da casa, assumir o controle de igrejas. Mas tudo isso é antibíblico. E Paulo prezou corrigir, e tem muitas doutrinas extraordinárias dentro deste livro, desta carta de Coríntios. Mas nessa, Paulo não está questionando o comportamento, Paulo não está questionando essas coisas pormenores. Paulo está revelando uma doutrina extraordinária. A doutrina do arrebatamento com transformação de corpo, para que houvesse uma condição do corpo viver eternamente. Não simplesmente uma ressurreição, mas uma ressurreição com o corpo sendo transformado. Só, igreja, que Paulo ele diz o seguinte, no versículo 51, quando ele chama a atenção, ele diz, olha, eis que vos digo um mistério. E ele vai desenrolar o mistério, ele vai transmitir a informação desconhecida. Nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos haverão de morrer. Isso é uma coisa misteriosa, igreja. Porque o que se sabe, o que se tem até hoje na mente de muitas pessoas, até porque é um conceito das ciências biológicas, que diz que nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Só que Paulo está contrariando esse conceito. Paulo está contrariando as crenças que existiam, que nasce, cresce e morre. Paulo está afirmando aqui que nem todos haverão de morrer. Nem todo ser humano enfrentará a morte. Porque nós temos a imaginação de que todos haverão de morrer. Era o que se acreditava. E é o que se muito acredita. Os irmãos aqui acreditam nisso, que você vai morrer, né? Acredita? Todos aqui acreditam que vão morrer? Eu acredito que posso morrer e posso não morrer. Eu não tenho a certeza se eu vou morrer. Uma coisa que eu tenho certeza, que vai existir um arrebatamento. E se o arrebatamento acontecer antes de eu morrer, eu não morro mais. Então Paulo está chamando a atenção da igreja para o arrebatamento, para que ninguém negligencie, para que ninguém se descuide, para que ninguém fique preso a uma crença que apesar dela ser milenar, mas uma crença que pode trazer uma traição, trazer a pessoa que só acredita nisso, um descuidar da sua comunhão com Deus, da sua esperança de ter um encontro com o Senhor. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aonde está a maravilha? Agora, se a igreja me perguntar, pastor, o senhor vai ser transformado? Aí isso eu acredito. Eu acredito. O senhor acredita que vai morrer? Pode ser, pode não ser. Pode acontecer, pode não. Mas ser transformado, eu acredito, porque a Bíblia está me assegurando que todos seremos transformados, porém nem todos morrerão.
porque no dia do arrebatamento, quem estiver vivo, estiver em comunhão com o Senhor, não enfrentará mais a morte, apenas a transformação do corpo, mas essa transformação não lhe deixa mais na natureza corruptível. Quando nós estamos falando de corruptível, nós estamos falando de corrupção, de perversão de valores. A Bíblia, quando está falando aqui de corrupção, não está falando de engano, não está falando de roubo, de perversão. A Bíblia está falando de apodrecimento de corpo. Porque o que é incorruptível, ou o que é corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade. O que é isso? Transformação de corpo. Transformação de natureza. A nossa natureza deixará de ser terrena. A nossa natureza deixará de ser de carne. A nossa natureza deixará de ter sangue nas veias. Porque o sangue, ele existe com um propósito: de impedir o apodrecimento do corpo. O sangue tem uma finalidade, por isso que ele é chamado de vida. A finalidade do sangue é manter todas as células do corpo vivas, para que não haja apodrecimento do corpo, para que não se corrompa, ou seja, não apodreça. A transformação do corpo, ela vai acontecer pelo poder do Senhor no arrebatamento da igreja, e depois de transformado o corpo, não precisa de sangue, irmão. Porque esse corpo transformado, ele não apodrece mais. Ele é feito de uma natureza celestial. Ele é feito para habitar as mansões celestiais. Ele é feito para habitar nos céus. Porque carne e sangue não herdam os céus. Carne e sangue não habitará nos céus. E nós precisamos, igreja, acreditar nisso. Você pode até, e eu também, nós podemos até morrer, se Jesus não nos arrebatar, não arrebatar a igreja antes de nossa morte. Podemos até não morrer, mas se Ele deixar para arrebatar a sua igreja, daqui uns 100 anos, o que vai ver 100 anos aqui? Se Jesus ele levar mais 100 anos para frente, para ele vir arrebatar a igreja, aí nós estamos aqui, todos estaremos mortos. Mas se ele deixar para arrebatar a igreja daqui a 50 anos, se ele decidir daqui a 50 anos ele vier arrebatar a igreja, todos que estão aqui estão mortos? Não. E se ele decidir para arrebatar daqui a 10 anos, todos aqui estão mortos? Não. E se ele decidir arrebatar hoje pela meia-noite, pela madrugada, alguém aqui estará morto? Provavelmente não. E se não estiver morto, igreja, não morre mais. Vai haver um grupo seleto de seres humanos que entrarão na eternidade sem ter experimentado a morte, sem ter experimentado o apodrecimento do corpo, sem ter experimentado o sepultamento, sem ter experimentado o cortejo de sepultamento, sem ter passado por um cerimonial fúnebre, sem ter sido conduzido pelos familiares num caixão para o túmulo. Haverá igreja, haverá um grupo seleto que não passará pela morte, mas será transformado. E a explicação do apóstolo, irmão, claro que joga choque naquela sociedade, jogou choque naquele tempo. Porque quando se escuta algo novo, que não é do conhecimento, e alguém está numa crença envelhecida,
Quando chega uma mensagem nova, joga um impacto, um choque, e muitos rejeitam. Muitos rejeitam, muitos questionam, muitos confrontam, e muitos não recebem. Outros ficam perturbados, ficam se questionando, mas vão analisar, vão meditar, vão refletir e dar lugar para o Espírito lhe dar discernimento. Aí vão ter discernimento e vão abraçar a nova doutrina, a doutrina que é nova para o povo, porque estava no coração de Deus, ela já existia no coração de Deus, mas ela ainda não estava revelada. E Paulo, a igreja, foi usada de uma forma tão extraordinária para trazer doutrinas que eram mistérios. E essa é uma delas. Nem judeu, nem os judeus tinham discernimento deste fato. Até mesmo os judeus da origem dos fariseus, que acreditavam na ressurreição, não acreditavam que era dessa forma. Não acreditavam que era dessa forma. Mesmo que acreditasse que era para viver eternamente, não sabia como. Não sabia como era o corpo, porque Paulo, ele trabalha neste livro uma doutrina em cima de perguntas. Os crentes de Corinto, eles perguntavam: como será o corpo do arrebatamento? Já que se fala de um arrebatamento eterno, como será o corpo do arrebatamento? E Paulo vai detalhar como será o corpo do arrebatamento. Ele usa a expressão: é glorioso, irmão. Glorioso é algo que está acima do natural. É um corpo sobrenatural, que ele não tem essa natureza nossa. Aí você, pastor, então se mudou a natureza, muda a personalidade. Não! O que vai mudar é o corpo e não a personalidade. A personalidade é a capacidade, a condição de pessoa. A condição de pessoa não é o corpo. O que o Senhor vai mudar é o corpo. Porque a condição de pessoa é aquela que o Senhor nos deu, que é porção de si. Aquela que Ele soprou. Quando Deus soprou, Ele soprou o Espírito de vida. E quando Ele soprou o Espírito de vida, Ele soprou a personalidade. Por isso que cada ser humano é uma pessoa distinta. Por mais que às vezes uma mãe tenha gêmeos, e esses gêmeos se desenvolvam numa mesma placenta, e quando eles nascem todo mundo olha, e eles vão crescendo, todo mundo olha, não sabe distinguir quem é quem. Iguais, semelhantes, só no corpo, mas na personalidade são plenamente diferentes. São plenamente diferentes. Tem gêmeos que é humilde, que é tranquilo, e tem outro que já é impulsivo, agressivo. Tem uns que é manso, tem outros que não é. Porque, irmão, cada ser humano, ele, quando vem ao mundo, ele vem dotado da sua personalidade própria. E a personalidade própria, ela é distintiva. O corpo pode até parecer. Você pode andar por aí, e às vezes, quando eu ando em alguns locais, eu vejo pessoas que é quase idêntica a outras que são aqui do lugar. Quando você olha, poxa vida, como se parece. Se fosse gêmeo, não parecia tanto. Mas a personalidade não tem parência. Não traz parência. Não traz a essência da aparência, porque ela é imaterial. A matéria, irmãos, é apenas, o nosso corpo é apenas um templo, aonde o Senhor colocou a personalidade, ou seja, o próprio ser, o indivíduo, que tem a eternidade, não em si, mas porque Deus o fez com a eternidade. Então a ressurreição de um corpo, para que habite a personalidade, o ser, a pessoa, eternamente nos céus,
é preciso receber um corpo transformado com a natureza sobrenatural, aonde esse corpo não morra mais. Esse corpo não padeça e não sofra as consequências que este nosso sofre. E a Bíblia deixa bem claro que nós, a igreja do Senhor, ela está gemendo. Gemendo é uma expressão usada, uma força de linguagem, para falar e explicar através de uma parturiente, uma mulher que está grávida, e que ela fica ali aguardando a hora da criança nascer. Ela está sabendo que a criança vai nascer, que está dentro dela. E ela fica ali ansiosa, aguardando a hora, e sabe que vai chegar a hora. A Bíblia diz da mesma forma, nós estamos como alguém que está para ganhar luz. A igreja do Senhor está na expectativa da manifestação do corpo glorioso, da chegada do dia em que o corpo será transformado. Aí você pode dizer, pastor, mas quem morreu está inconsciente? Não, porque o corpo não apenas é a habitação da personalidade. A personalidade foi recolhida, o ser, o espírito foi retirado. Onde é a personalidade da pessoa, onde está a consciência, foi retirado. Quem morreu e teve o corpo sepultado não está inconsciente, não está no lugar inconsciente, muito pelo contrário, foi levado para o Senhor. A Bíblia diz que quando morre alguém, o corpo, que é pó, volta ao pó, e o espírito volta a Deus que deu. E lá onde está o espírito, está plenamente consciente de onde está, como está, e sabe que o destino agora já é eterno, já está na condição do destino eterno, e sabe que vai receber o corpo que um dia ele habitou, mas que vai receber agora numa condição em que ele vai habitar, mas totalmente transformado. Corpo transformado não é outro corpo que Jesus vai dar. Ele vai pegar o corpo que morreu, ele vai ressuscitar, transformar e colocar o espírito que um dia foi daquele corpo de volta, transformado, para que habite os céus. Amados, e Paulo diz o seguinte, agora ele alerta para a igreja. A igreja estava meio desapercebida, a igreja estava sem conhecer essa doutrina, mas Paulo alerta para a eminência desse dia. Paulo já, naquela época, ele já alertava que podia ser a qualquer momento, porque o Senhor não lhe revelou quando seria a hora, o dia, o ano, mas revelou como seria. Lhe revelou como seria o corpo. Lhe revelou que poderia acontecer em qualquer momento do tempo em que está se passando. E a volta de Jesus, igreja, para uns ela será meio-dia, para outros será meia-noite, para uns será às 9 da manhã, para outros será às 9 da noite. O arrebatamento da igreja, irmão, vai tirar o povo que estão vivendo fusos horários aqui na terra. Fuso horário maior que tem, ele tem uma distância de um para o outro de 12 horas. Enquanto nós estamos aqui à noite, vai dar 9 horas da noite, faltando aqui 9 minutos para 9 da noite, lá no Oriente, mais precisamente no Japão, está faltando 9 minutos para 9 horas da manhã. E se Jesus arrebatasse a igreja agora, os brasileiros sairiam às 9 horas da noite, e lá no Japão seriam arrebatados às 9 horas da manhã.
ainda tem mais. O arrebatamento, ele acontecerá dependendo da região, dependendo do hemisfério, dependendo do continente. Pode acontecer num dia para um e no outro dia para outro. O arrebatamento pode acontecer para nós no domingo e pode acontecer lá no Japão na segunda-feira. Está entendendo? Porque a diferença de 12 horas e a contagem do tempo do dia dá dia diferente, irmãos. Dia diferente. Pode estar acontecendo um arrebatamento em um continente, em um dia, e no mesmo instante, está acontecendo no outro continente, sendo outro dia. Mas o instante é o mesmo. Porque é num piscar de olhos. A trombeta vai tocar, porque ela vai tocar. E ante o toque da última trombeta, a Bíblia diz que é um momento, é como um piscar de olhos. A igreja será tomada da terra, será retirada da terra, porque ela não é daqui. Você não é daqui, você não é deste mundo. Você que foi comprado pelo sangue de Jesus, foi comprado para fazer parte do reino eterno de Deus. Nós não fomos adquiridos para receber a punição, a ira. A Bíblia diz que a nossa aquisição foi para a salvação e não para a punição. Então Jesus nos tirará dessa terra. Ah, mas irmão, como eu acredito nisso? Mas como eu acredito nisso? E não importa se eu vou estar acordado, se vou estar dormindo, não interessa. E a minha forma de vigiar e ficar atento para o arrebatamento não é simplesmente acordado naturalmente, olhando para o céu e ficando bismado ali para ver se vê Jesus voltando. Não, porque essa tolice os apóstolos fizeram quando Jesus subiu. Os apóstolos ficaram tão admirados, tão abestalhados, que quando Jesus foi assunto aos céus e que desapareceu nas nuvens, eles continuaram lá. Sumiu, mas eles continuaram. Eles estavam tão apreensivos e ficaram, não saíram do canto. Estavam lá por algum tempo já, olhando para o céu, talvez, na expectativa de ver Jesus se manifestar de novo. Precisou desse anjo para falar com eles. A imaginação que nós temos quando nós vemos a Bíblia é que assim que Jesus subiu, que desapareceu, o anjo já apareceu. Não, o anjo só veio porque os apóstolos ficaram ali por tempos demorados. Os apóstolos estavam perdendo tempo ali e olhando para o céu. E fazia tempo já isso. Ficaram tão aturdidos que eles ficaram lá. E Deus manda um anjo para falar com eles. O que vocês estão fazendo aí? Irmão, Jesus, quando reuniu com ele esse último momento, e foi lá no Monte das Oliveiras, Jesus disse para ele: agora vocês vão para Jerusalém. Vão para Jerusalém, porque lá eu vou revestir vocês de poder. Jesus subiu e os apóstolos não foram para Jerusalém. Ficaram lá no Monte das Oliveiras. E o tempo passando, e as horas se passando, e o dia passando. E os apóstolos, em vez de ir para Jerusalém, não foram. Estavam lá, olhando para o céu. Não é assim que se vigia a volta de Jesus. Não é assim que se vê a volta de Jesus. Não é olhando para o céu. Mas o anjo voltou e disse: o que é que vocês estão fazendo aqui, varões galileus? Esse Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver um dia ele voltar. Vocês vão ver um dia, mas não é hoje, não é agora, não é amanhã. Vão fazer o que ele mandou. Vão para Jerusalém, porque ainda há uma obra gigante para se fazer. Igreja, essa obra gigante tem quase 2000 anos, mas ela ainda está sendo feita.
E nós vamos esperar a volta de Jesus e ver a volta de Jesus trabalhando na seara do Senhor. Não é parado, aguardando, esperando. Eu vou ver se eu vejo Jesus. Você não vai ver dessa forma. Eu vou ficar olhando para o céu que de repente ele vai aparecer. Você não vai ver nunca desse jeito. Você vai ver se você estiver esperando espiritualmente, em fidelidade, em comunhão e dedicado a Ele, na adoração, na missão. Independente, irmão, de como você esteja, a hora que você esteja, o serviço que você esteja fazendo, se você está em comunhão com o Senhor, você o verá, seu olho verá. Independente do horário, se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, se é pela manhã, seu olho verá. Ah, pastor, mas se eu estiver dormindo, seu olho verá. Pastor, e se eu estiver cego, seu olho verá. Mesmo estando cego, seu olho verá. Porque é um dia de transformação. E a matéria velha, ela cheia de dano, cheia de doença, cheia de complicação, largará toda essa mazela. Porque o corpo é novo, é transformado, não é corruptível, não é doentio, não tem cegueira, recebe a perfeição e verá o Senhor. Então, igreja, se preocupe, se anime, se interesse em manter a sua mente ligada, focada no arrebatamento. Amanheça e anoiteça focado no arrebatamento. Faça a luta doméstica focado no arrebatamento. Vá para o seu trabalho, para o seu emprego focado no arrebatamento. Vá para a sua sala de aula focado no arrebatamento. Foque diuturnamente. Deixa sua mente ligada. Jesus vai voltar. Jesus vai me levar. Jesus vai me levar para a glória. E eu o verei assim como Ele é. Que Deus em Cristo Jesus abençoe essa igreja gloriosa. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor que nós temos a vitória. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nossas vidas. Confiamos em teu é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
terra